Passos. As alíquotas da contribuição do PIS/COFINS incidentes sobre a venda e a importação do óleo diesel e do gás de cozinha para uso doméstico estão zeradas. A medida foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro e já está em vigor. Com a desoneração, ou seja, zerando essas alíquotas, o governo afirma que haverá uma redução de carga tributária de 3,670 bilhões de reais neste ano. Para os 2 anos seguintes, a diminuição de tributação no gás de cozinha vai resultar na queda de arrecadação de 922 milhões já em 2022 e 945 milhões em 2023. Apenas para o gás de cozinha, nos botijões de 13 quilos, a medida será permanente. Já para o diesel, a determinação vale para os meses de março e abril deste ano. E para compensar essa desoneração, o governo resolveu editar uma medida provisória para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. A MP também altera a isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com deficiência e ainda acaba com os benefícios tributários para a indústria petroquímica. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse também que o governo ainda vai estudar outras formas de compensar os cofres públicos por esses impostos a menos. Ele citou ainda o decreto que obriga os postos de gasolina a detalharem todos os itens que fazem parte do valor de cada combustível. Quando você zera o imposto, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que arranjar recurso em outro lugar. Então, não fizemos um limite. Esses 2 meses é o prazo para a gente estudar como a gente vai conseguir, de forma definitiva, o zero de impostos federais em cima do óleo diesel. E com o nosso decreto, que entra em vigor daqui a uns 25 dias, você vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, imposto federal zero, vai ver o imposto estadual e vai ver também a margem de lucro dos postos, bem como a margem de lucro da distribuidora. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, as medidas buscam amenizar os efeitos da oscilação de preços dos combustíveis e variações da taxa de câmbio, além das cotações do petróleo no mercado internacional. O governo espera que os reajustes desses produtos não pesem tanto no bolso do consumidor. Lembrando que no gás de cozinha, esses tributos representam cerca de 3% do valor total e, em relação ao óleo diesel, 9%. Com a colaboração de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Agora é lei e o Brasil continua sendo um dos mais de 150 países a aderir ao COVAX Facility, a aliança global criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para acesso à imunização contra a Covid-19. A medida provisória aprovada no Congresso Nacional foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 6 vetos. A ideia da aliança COVAX é que os países membros contribuam para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19, além de garantir acesso igualitário ao imunizante pelos países a partir da negociação de preços. Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levi, a participação do Brasil no consórcio é importante, sobretudo no atual momento da pandemia no país. No momento de escassez de vacinas para compra, estar no consórcio representa a possibilidade de ter um quantitativo de vacinas para a nossa população. Todos os gráficos mostram, um período em que houve uma ligeira melhora, após o início da pandemia, e agora números altíssimos, tanto do número de casos, quanto do número de internações, quanto do número de mortes. Nós estamos realmente vivendo uma segunda onda, muito pior, nós estamos no auge da pandemia. Apesar de sancionar a lei, o presidente Bolsonaro vetou o artigo que prevê a autorização automática da vacina no Brasil em até 5 dias pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A própria entidade havia solicitado a Bolsonaro que vetasse esse ponto, porque obriga a Anvisa a aprovar e não abre possibilidade de uma análise prévia. Segundo o Palácio do Planalto, ao dispensar a análise técnica da Anvisa, o artigo causa prejuízo na segurança, qualidade e eficácia de cada vacina, sem avaliação de risco de doença ou agravamento de saúde da população. Durante visita a Brasília para reuniões e visitas relacionadas à vacinação no estado, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse não entender o veto ao prazo de 5 dias dado à Anvisa. O Brasil é à beira do colapso.
na rede hospitalar, com o nível de mortalidade que estamos, tem a chance de legalizar, para dar, inclusive, segurança à Anvisa, e foi vetado. Quer dizer, nós não compreendemos. Outro ponto vetado pelo Planalto dava autorização a estados e municípios a adotar as medidas necessárias caso as ações do Ministério da Saúde fossem consideradas insuficientes. Ao todo, foram 6 vetos presidenciais que passarão ainda pela análise do Congresso. A COVAX foi criada como forma de democratizar o acesso às vacinas pelos países em desenvolvimento. A OMS anunciou que somente 10 países concentram 80% das doses produzidas no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Uma nova lei publicada nesta terça-feira busca reduzir as tarifas de energia elétrica para os consumidores e abre a exploração de Angra 3 para a iniciativa privada. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei teve origem numa medida provisória editada para reduzir o impacto da pandemia da Covid-19 sobre o setor elétrico. Devido à queda do consumo de energia, as distribuidoras contraíram empréstimos de mais de 15 bilhões de reais para compensar as perdas de receita. Para evitar que os custos sejam transferidos ao consumidor, o texto sancionado determina que entre 2021 e 2025, 30% dos recursos que as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a aplicar em projetos de pesquisa e desenvolvimento sejam transferidos para a Conta de Desenvolvimento Energético, a chamada CDE. A CDE é usada para financiar programas de subsídio, entre eles o Luz para Todos e o desconto na tarifa para irrigação. O presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, Alexei Vivan, afirma que com novas receitas, a CDE deve demandar menos recursos dos consumidores. O que a medida provisória 998, agora convertida em lei, ela faz? Ela autoriza que outras fontes de recursos que existem no setor destinem dinheiro para a CDE. Isso vai reduzir a quantidade de recurso que o consumidor teria que contribuir para a CDE. Atualmente, estima-se que quase 3 bilhões e meio de reais não utilizados em projetos de pesquisa e desenvolvimento poderão ser direcionados para a CDE, a fim de diminuir potenciais aumentos da tarifa. Por outro lado, o professor de energia elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, defende que a mudança não necessariamente gera redução de tarifas, já que é preciso regulamentação, e lamenta a retirada de recursos para a pesquisa no setor. É uma lástima. As universidades, as pesquisas no Brasil já estão tão debilitadas, você tirar ainda mais dinheiro que ia para pesquisa e desenvolvimento, no momento que a gente precisa tanto, é muito ruim. Eu digo para o país, não para o setor elétrico. A nova lei ainda modifica as regras de incentivos a empreendimentos com base em energia limpa, como as usinas de energia solar, eólica e de biomassa. O texto estabelece prazos para o fim de benefícios concedidos a essas energias alternativas. A lei também transfere para a União as ações das 2 empresas responsáveis pela energia nuclear no país. São elas as Indústrias Nucleares do Brasil e a Nuclebras Equipamentos Pesados. Essas 2 empresas, que hoje atuam como sociedades de economia mista, serão transformadas em empresas públicas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia. Além disso, a lei abre a possibilidade para a exploração pela iniciativa privada por meio de autorização da usina termoelétrica nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.